O Papa, idoso, muito doente, debilitado, fez um esforço sobre-humano para cumprir com todo o rito concernentes às comemorações da Páscoa, sempre com um sorriso. Foi o último esforço de um homem doente para fazer o bem até o último momento, tanto que veio a falecer horas depois, sempre com um sorriso, com uma fisionomia de paz, típica de quem vive por um propósito bom, típico de quem cumpre com a sua jornada com honra, com a certeza de que fez o melhor que pôde para o bem, construindo pontes, criando conexões, atendendo a todos, independentemente de ideologias, porque a ideologia dele era a ideologia de Jesus. Se é que podemos chamar Jesus de ideológico, mas quando eu falo ideologia de Jesus, eu falo que tinha como parâmetro de vida o próprio comportamento de Jesus, que, em regra, deve ser o padrão a ser seguido por todo aquele que se diz cristão. Uma vida a serviço do outro, considerando este outro como se este fosse o próprio Deus. Eu faço a Deus quando faço ao outro, e é o outro que precisa, que simboliza o Deus que não necessita de nada. Servir a Deus significa servir ao próximo, porque Deus está naquele que necessita. Aquele que precisa de socorro é Deus precisando de você, porque Deus, em sendo Deus, não precisa de nada. Quem precisa são os seus filhos esquecidos e marginalizados, que, ainda que não pertençam à sua religião, são eles filhos de Deus tanto quanto você, que muitas vezes exclui o outro quando deveria acolher, abraçar, respeitar, conceder-lhes, a estes aos quais você despreza, honra e respeito, socorrendo-os com mãos estendidas. Eu acho muito intrigante quando eu vejo alguém dizendo que foi ao culto servir a Deus. Ora, Deus não precisa do seu showzinho, da sua cantoria. Tem pastor por aí, até a exemplo do pastor Mirim, que tem um varão andando comigo aqui dentro. O falsinho profetinha, que cobra 10 mil por pregação. E só cobra 10 mil para servir a Deus, porque aqueles que servem a Deus na igreja estão interessados muito mais no falso profetinha do que naqueles que são o alvo de Deus enquanto necessitados. A Deus não interessa as paredes, o luxo, as cadeiras, quem se senta na tribuna, quem canta, o show gospel. A Deus, tal show é patético, tendo em vista que, caso queira assistir alguma coisa, a própria contemplação de tudo que foi criado é o espetáculo mais maravilhoso, que muitos destes entupidos de igreja nem conseguem perceber, porque você não vê um deles sequer lutando ou defendendo ao menos a natureza, a preservação, o cuidado daquilo que foi criado. Desprezam a vida e dizem que servem a Deus pagando 10 mil reais para um falso profetinha vir mentir no templo. Mas eu falei do Papa para introduzir o assunto do dia. E o assunto do dia diz respeito a homens de verdade. E quando eu digo homens, falo de forma genérica, porque a filha do Gilberto Gil se apresentou com o pai, ainda que doente, se ajeita para não parecer alguém que sofre e faz um esforço em respeito ao seu público e como prova de força, de valentia, de coragem, de quem de fato luta. Já o falso Messias, o ladrão de joias, futuro presidiário, adorado nos templos e defendido por pastores mercenários, faz um show patético, horrível,
desprovido de senso estético, ao permitir, e mais que isso, ao preparar o cenário com direito à câmera posicionada, médico posicionado, captação de áudio colocada nos lugares estratégicos para a retirada da sonda nasogástrica, com direito às expressões de sofrimento, teatro do absurdo, de alguém que tentou vender por muito tempo a imagem de forte. Aí você vê seres humanos de verdade e covardes. Covardes que são incapazes de assumir a responsabilidade por seus atos. Que negam tudo aquilo que por 4 anos ou até mesmo por 30 anos repetiram veementemente por anos e anos e anos. Dos seus intentos, seus propósitos golpistas inerentes à sua personalidade golpista, e quem ele votou esperava dele o golpe, porque quem vota em tipos autoritários pretende que este se utilize de autoritarismo. Quem vota em autoritário espera deste autoritarismo. Por isso que Ottoni de Paula disse no momento derradeiro do mandato, nos últimos minutos do mandato do execrável, que as pessoas que por ele foram manipuladas até aquele presente momento deveriam sair da porta dos quartéis. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir, e eu, olhando na sua câmera, digo: não vai. Não vai. E digo: não se iludam. E digo mais: saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos.